Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, o evangelista Mateus, ele tem por motivo mostrar que, ao acalmar a tempestade que se levantou de forma repentina, Mateus, o evangelista, tinha o objetivo de mostrar que Jesus é o Messias prometido, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Mateus, ele queria dizer para os judeus quem de fato era Jesus. Mostrar para os judeus que Jesus não era apenas mais um profeta, apenas mais um no meio da multidão que eles consideravam como um líder, apenas um líder, mas ele tinha por objetivo mostrar a missão messiânica de Jesus no ponto mais elevado que o ser humano pudesse entender. E quando nós olhamos para a ideia central desse texto, ele nos propõe três coisas que geralmente acontecem conosco na hora da dificuldade: o medo, o clamor por socorro e a perplexidade diante do poder de Jesus. Então nós estamos diante de um texto que ele mostra um fenômeno que aparentemente normal, mas que quando nós vamos passear, quando nós vamos caminhar um pouco mais adiante, pelo menos Marcos e Lucas, eles indicam o porquê aconteceu aquela tempestade. Então, eu fiquei olhando a sequência dos eventos. Então, os três evangelistas, pelo menos, um evento, eles deixam bem claro que aconteceu depois dessa tempestade. Então, quando examinando esse texto, eu pude enxergar uma palavra que me saltou aos olhos e veio à compreensão: autoridade. Por que autoridade? Meus irmãos, este fato que o evangelista Mateus narra se dá um pouco depois do famoso Sermão da Montanha. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, quando Jesus, ele dá uma série de ensinamento a uma grande multidão. Então Jesus desce do monte com os seus discípulos e opera algumas curas. Então vários tipos de pessoas eram levadas a Jesus. Pessoas doentes, pessoas com toda sorte de enfermidades, pessoas possessas, todo tipo de gente era levada a Jesus. E logo depois disso, Jesus, ele se retira com seus discípulos
ele vai para um barco. Esse barco estava no Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. E esse mar, ele era muito conhecido, e ele é conhecido até hoje, por conta da sua... Existe uma espécie de cordilheira, uma espécie de montanhas, assim. Então, por isso, esse lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, é muito suscetível a tempestades. Embora esse lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, ele seja muito suscetível a tempestades, meus irmãos, quando olhamos mais adiante, nós vemos que não foi uma coisa, simplesmente uma tempestade por conta daquelas montanhas que tem ali por perto. Por isso que quando nós olhamos, nós podemos ver a autoridade de Jesus, nós podemos ver o que Jesus é capaz de fazer. Mas antes disso, nós também vemos as reações que ocorrem no interior do ser humano quando se vê diante de uma determinada situação que não pode controlar. Então, a primeira lição mostra que nós não somos diferentes dos discípulos. Talvez você pergunte, como assim, pastor, nós não somos diferentes dos discípulos? Porque eles eram tão humanos quanto nós somos. Eram pessoas simples como nós. Ainda estavam aprendendo com Jesus, assim como nós aprendemos ao longo da nossa caminhada. E a resposta é simples: por sermos humanos, nós sentimos medo. Por isso nós não somos diferentes dos discípulos. Os discípulos ficaram aterrorizados. Por mais que eles soubessem que as tempestades eram comuns ali no Mar da Galileia, ficaram aterrorizados por serem pegos de surpresa. Então, a palavra empregada aqui para o fenômeno que aconteceu, meus irmãos, foi algo tão estrondoso, algo tão esquisito, que a palavra empregada aqui para descrever essa tempestade, lá no grego, ela dá a ideia de um abalo sismológico. É a mesma palavra para descrever um terremoto. Então, imagina alguém, qualquer um de nós, sendo surpreendido por um terremoto. Alguma situação inesperada que vem sobre nós. Qual é a nossa reação? Por mais crentes que sejamos, nós sentimos o quê? Sentimos o quê? Foi assim que os discípulos ficaram. Porque são situações que muitas vezes vêm sobre nós, seja com aviso prévio ou até mesmo de forma repentina, que muitas vezes nos deixam tão mexidos, mas tão mexidos, que muitas vezes ficamos sem reação. E a única reação dos discípulos, eles ficaram atônitos. E agora, o que fazer? O que fazer? Essa semana, nós vimos que choveu bastante. Então, eu estava ali na sala trabalhando, então assim, eu via o vento, para ver, a coisa foi tão marcante, eu estava meditando nesse texto. Eu não esqueço que a chuva veio daquela direção. O vento, meus irmãos, parecia que aquelas árvores iam tombar. Eu fiquei olhando e fiquei imaginando os discípulos no meio daquela tempestade no mar. Imagina, provavelmente, já anoitecendo, e quando nós olhamos ainda hoje, na direção do mar, à noite, é um breu que chega a dar medo. Muitas vezes, irmãos, as trevas, elas nos amedrontam. E foi assim que os discípulos se sentiram. E nós não somos diferentes deles.
Muitas vezes, o acometimento de uma doença, perda de bens, emprego e até risco iminente de morte nos deixam aflitos. E os discípulos estavam nesse risco iminente de morte, pelo menos assim eles pensavam. E quantos de nós também pensamos assim? Talvez você chegou aqui nessa noite assim, arrasado, triste, desesperado, pensando, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Então, quando sentimos como se ondas turbulentas e impetuosas quisessem nos tragar e Deus não fizesse nada por nós, como se Ele não estivesse presente ou inerte ao nosso sofrimento. Quantas vezes você já pensou, onde está Deus enquanto eu sofro? Onde está Deus que não vê? Eu oro, parece que o céu está fechado. Eu também já me senti assim. Questionar, irmãos, não é pecado. Pecado é murmurar. A murmuração, sim, é pecado. O questionamento, ele é humano. A murmuração é não reconhecer aquilo que é feito em nosso favor. Murmuração, muitas vezes, tem a ver com ingratidão. É diferente de questionamento. Questionar é perfeitamente humano. Mas, quando voltamos os nossos olhos aos céus, nós vemos que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Mas a segunda lição que esse texto nos passa é de que devemos buscar ajuda em Jesus. Os discípulos estavam aflitos, aterrorizados diante da situação de perigo naquela tempestade. Eu fico imaginando, enquanto eles entraram no barco, Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Jesus foi dormir. Depois de um dia inteiro, curando, fazendo um monte de coisas, e eles entraram no barco, estava tudo calmo. Imagina, daqui a pouco começam aquelas ondas gigantes, aquela coisa abalando, sacudindo o barco, vai para frente, vai para trás, vai para a esquerda, vai para a direita, e parece que, e a outra palavra é que parece que o barco, ele era sacudido mesmo. O texto diz que o barco ele era sacudido, a ponto dos discípulos ficarem aterrorizados. Eles olharam, eles lembraram, gente, o mestre está aqui. Só que eles chegaram lá, Jesus estava o quê? Dormindo. Aí entra o questionamento, peraí, eu estou aqui, sofrendo, e ele não faz nada, ele está lá dormindo. Ele está lá dormindo, parece que ele não está nem aí. Então eles clamaram, pedindo socorro, porque pensaram que iriam morrer. Meus irmãos, jamais esqueçamos de uma coisa. Jesus está no barco da nossa vida. Jesus está no barco da nossa vida. Ainda que enfrentemos situações difíceis e que parecem impossíveis de serem resolvidas, Jesus enfrenta conosco. Por mais que você pense que Deus não está nem aí para você, Jesus, Ele está junto com você, porque Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. De repente, na sua mente, vem aquele pensamento, já era, não tem mais jeito, acabou. Isso não é verdade. Talvez alguma voz queira soprar no seu ouvido, a sua vida acabou, a sua vida não tem mais jeito, você afundou, você acabou. É mentira! Porque a palavra de Deus diz justamente o contrário. Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos.
E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus não volta atrás. Então, se você entrou aqui duvidoso, se você entrou aqui com o pensamento de derrota, saiba de uma coisa: você não está derrotado. Apenas creia, apenas olhe para frente, continue prosseguindo, busque ajuda em Jesus. Jamais busque conselhos, ajuda em lugares e pessoas erradas. Vá da pessoa no lugar certo, vá ao pé da cruz, vá até Jesus. Não caia nessa de buscar conselhos em lugares e pessoas erradas. Vá naquele que é a sabedoria por excelência. Se você tem dúvida, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente e não lança em rosto, como diz o apóstolo Tiago. Apenas erga os seus olhos para os céus. Se você está se sentindo triste, se você está se sentindo abatido, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, parece que eu vou morrer. Senhor, me ajuda. Clame a Jesus. Chame por Jesus. Você não está sozinho. Você não está só. Por mais que qualquer voz diga o contrário, você não está só, você não está derrotado. Deus não nos criou para nos deixar jogados ao léu. Foi por isso que Jesus Cristo veio e morreu. Mas a terceira lição que esse texto nos passa, a lição maravilhosa, é a magnitude do poder de Jesus. O versículo 26 diz que Jesus repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Talvez você esteja enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida. Não sei qual é. Só você e Deus sabem. Mas Jesus é poderoso para acalmar qualquer tipo de tempestade que esteja no seu coração, que esteja abalando a sua alma. Quando nós olhamos quando nós vemos Jesus acalmando a tempestade, meus irmãos, nós vemos a criação se curvando diante do Criador, obedecendo a ordem daquele que é a palavra, o Logos divino, diante do qual nada do que foi feito teria sido realizado. Quando o vento, quando o mar, de forma impetuosa, queriam tragar a vida dos discípulos, talvez, por uma ação maligna, Jesus falou: cala, fica quieto, e tudo ficou calmo. Então, quando Jesus está presente, não existe inferno, não existe diabo, não existe nada que possa te atingir, não existe nada que possa te separar do amor de Deus. Jesus está presente, basta você elevar seus pensamentos e olhos aos céus. Não esqueça disso. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não era apenas um simples profeta. Meus irmãos, é algo tão grandioso que os discípulos ficaram atônitos mediante a magnitude do poder de Jesus. E é isto que também deve nos impactar. Jesus é poderoso para transformar qualquer circunstância. Para Ele nada é impossível. Basta uma ordem de Jesus e a sua vida pode ser transformada hoje. Basta uma ordem de Jesus. Mas clame por Ele, chame por Ele, se derrame diante dEle, fale para Ele aquilo que está no seu coração.
Diga, seja sincero, sem reservas. Fale com Deus: Senhor, eu estou enfrentando essa tempestade na minha vida. Senhor, transforma essa situação. E quando isso acontece, a escuridão se torna em claridade, a tormenta é transformada em paz e o caos dá lugar à ordem. Talvez você possa imaginar: a minha vida está um caos. Mas saiba de uma coisa: Jesus pode colocar ordem na sua vida. Assim como um dia Ele colocou ordem na minha também. Mas eu chamei por Ele, eu clamei por Ele, eu me rendi aos pés dEle, porque enquanto eu disse não, enquanto eu quis viver do meu jeito, meus irmãos, me desculpe a expressão, eu quebrei a cara. Enquanto eu achei que poderia conduzir o barco da minha vida, eu quase morri. Eu quase morri. Você que está aqui me ouvindo, se Deus está falando ao seu coração, não deixe chegar a esse ponto de você quase morrer para você clamar a Jesus. Clame por Ele, se renda a Ele, fala: Senhor, me salva, tenha misericórdia de mim. Senhor, transforma o caos da minha vida. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, aquele que tem todo o poder, aquele diante do qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, se você está enfrentando alguma tempestade na sua vida, não desanime. Creia que o mesmo Jesus que estava no barco, Ele está com você. Ele te ama e quer ouvir a sua voz clamando por Ele, porque Ele tem todo o poder para te levar em segurança até a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe.